A minha pergunta é... Você sabe por que nós comemoramos o 15 de novembro? Por que nós não estamos trabalhando hoje? Que nem todos nós, mas o brasileiro está de folga hoje. A importância dessa data para o país é fundamental para a nossa história política. Gorete Santos foi até as ruas e mostra se o piauiense está mesmo por dentro da história do Brasil. As lojas fecham, as ruas se esvaziam. O serviço de transporte não tem a mesma regularidade. Foi assim também em 15 de novembro de 1889. Mas aquele não era um dia de descanso, não. Proclamava-se um dos mais importantes acontecimentos da história do Brasil. Quase 130 anos depois, a origem de mais um feriado que alegra a maioria dos brasileiros é desconhecida por muitos filhos dessa pátria. É dia do 15 de novembro, é dia do meu aniversário. É o seu aniversário? É dia 15 de novembro. Mas a senhora sabe o que comemora nessa data além do seu aniversário? Eu sei, porque eu não estou lembrando agora. Proclamação da República. Isso. Significa uma liberdade do povo brasileiro, né? Através da independência. A proclamação da República. O que significa? Lembra? Não. O processo de independência havia ocorrido quase 70 anos antes, em 1822, por Dom Pedro I. O momento em questão era outro, de substituição do sistema político. Caía a monarquia e o imperador Dom Pedro II seria expulso do Brasil dias depois. Começava ali a República, proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, no Rio de Janeiro, então capital do país. Foi essa mesma elite agrária que protagonizou, junto com o Exército, né, que se uniram convenientemente para derrubar o Dom Pedro II e, a partir de alguns valores liberais, positivistas, abolicionistas, que influenciou o Exército brasileiro e, unido a essa oligarquia, essa aristocracia, eles convenientemente derrubaram a monarquia como forma de governo e proclamaram a República por meio de um golpe no dia 15 de novembro de 1889. Historiadores citam muitos motivos que impulsionaram o levante contra a monarquia. O Exército reprovava a corrupção existente na corte e também já não tolerava ter que pedir autorização ao monarca para se manifestar à imprensa. Proprietários rurais estavam insatisfeitos com a falta de autonomia nas províncias e com a abolição da escravatura ocorrida um ano antes. O movimento teve o apoio ainda da classe média, que desejava mais liberdade e maior participação nos assuntos políticos. Até a igreja estava descontente com a interferência do imperador em assuntos religiosos. Mas o passo inicial para a democracia não traria rupturas profundas com o antigo regime para todas as classes. A condição do negro, mesmo com a abolição da escravidão, a Lei Áurea, ela permaneceu, né? O negro não foi integrado na sociedade, pouquíssimas pessoas tinham o direito do voto, então a cidadania social, a cidadania política, ela praticamente inexistia, né? Era uma pequena parcela da população que votava. E cidadania civil nem se fala, não se pode falar em cidadania civil onde um governo era autoritário, era excludente. Comemorar o 15 de novembro não se trata apenas de comemorar a data, de celebrar a data e revisitar o passado. Se trata de uma data para você refletir, né, o conceito do que é república. E qual é o desafio da República nos dias de hoje? Pegando aí já o gancho do que disse o historiador. É importante que nós reflitamos sobre isso. Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui Robert Bandeira, que é cientista social, e conversa conosco a respeito do cenário atual da República Brasileira. Robert Bandeira, boa tarde, obrigado por aceitar o convite de estar aqui no Jornal do Piauí. A República, ela continua tão importante quanto nunca, mas ela tem desafios novos. A República está conseguindo resolver os problemas do brasileiro com esse sistema político que nós adotamos? Boa tarde. Interessante a gente observar, em primeiro momento, que
por república, a gente vai entender no seu conceito, digamos assim, da própria palavra, a res publica, né? Seria a questão do governo para a coisa pública, né? Então, esse público, ele é praticamente dividido, né, no momento em que a gente tem uma noção mais liberal, como o historiador bem colocou, né? Ou seja, em 1891, a nossa Carta Constitucional Republicana, ela traz preceitos que a gente pode chamar de institucionais, né? Ou seja, institucionalmente o Estado ele abre, né? Ou seja, a partir da expulsão do imperador, ele abre para uma questão quebrando com a noção anterior, com o regime antigo. Certo, não teríamos mais uma monarquia e o fato de sermos uma república também acabaria naquele momento com o patrimonialismo, aquela confusão entre o que é do gestor e o que é do povo, a autoridade para mexer e se apropriar do que é público. Isso também cai com aquele período? Institucionalmente, a lei tenta trazer isso, né, com a Carta Constitucional de 1891. Porém, na prática, não. Inclusive nos dias de hoje?